Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos lá, estão preparados para mais uma aula de artes? Começa já a aula com atenção. Hoje nós vamos fazer uma revisão do conteúdo que foi passado nesses dias, porque ao final da aula você vai precisar fazer uma avaliação. Então, calma que a avaliação tá simples, tá bom? Você vai precisar responder o questionário. É como se fosse um questionário de frequência, mas a gente vai atribuir uma nota a ele. Por isso que é uma avaliação. Então, se você responder o questionário, você vai ter a avaliação e vai ter a sua presença confirmada, ok? As duas coisas valem juntos, têm o mesmo valor. Você vai ter uma semana para responder esse formulário. Você vai poder consultar o seu material, os vídeos, e você pode responder quantas vezes você quiser, porque eu vou considerar a maior nota. Beleza? Então, se você não pegou seu material de anotação, sua apostila, suas coisas, eu recomendo que você dê um stop aqui. Pegue tudo o que você precisa, se sente, para a gente fazer essa revisão tranquilo, para você poder anotar, pausar, ir para frente, para trás, fazer o que você quiser. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar corrigindo o questionário da última aula sobre tropicalismo. Sobre tropicalismo, é correto afirmar que, alternativa 1, foi o movimento da arte brasileira que recusou qualquer influência internacional. 2, foi o movimento da arte brasileira de valorização do carnaval. 3, foi o movimento da arte brasileira que misturava influências internacionais e brasileiras. Você lembra da sua resposta? O tropicalismo foi um movimento da arte brasileira que misturava as influências internacionais e brasileiras, ok? Não misturava só as internacionais, não. As nossas referências aqui também eram misturadas, ok? Então, vamos lá. Próxima questão. O que os artistas do Manifesto Antropofágico e os tropicalistas têm em comum? Primeira opção, ambos recusavam influências internacionais. Segunda opção, ambos absorviam outras culturas, transformando-as em expressão artística brasileira. Questão 3. Ambos valorizaram apenas a cultura indígena. A resposta correta é que tanto os antropofágicos do Manifesto Antropofágico, tipo a Tarsila do Amaral, lembra? Tanto os tropicalistas, eles absorviam outras culturas, transformando-as em expressão artística brasileira. Carmen Miranda inspirou-se nos movimentos de Eros e Volúzia. E Eros, por sua vez, ficou conhecida por... Por que a Eros era conhecida, gente? Opção 1, por ser expert em danças africanas. Opção 2, por misturar balé clássico a danças populares brasileiras. Opção 3, misturar balé clássico com moda e por isso saiu em uma capa de revista. Qual é a resposta correta? Eros Volúzia ficou famosa por misturar balé clássico a danças populares brasileiras. A letra da música O que é que a Baiana tem, de Dorival Caymmi, gravada por Carmen Miranda, faz referência a qual das alternativas a seguir? Opção 1, ao carnaval baiano e as suas cores. Opção 2, as riquezas de Carmen Miranda devido ao seu sucesso internacional. Opção 3, as joias de crioula e balangandã. As joias de crioula e balangandã é a resposta correta. Sobre as joias de crioula, é correto afirmar que 1, todas as mulheres da época usavam. 2, eram joias fabricadas pelas crioulas para as mulheres brancas. 3, apenas as crioulas usavam por terem patrões ricos ou por serem alforriadas. E aí, qual que é a sua resposta? Apenas as crioulas usavam por terem patrões ricos ou por serem alforriadas. Então lá, vamos começar aí a nossa revisão. De matrizes africanas para frente, ok? Não vai cair matrizes indígenas no nosso teste. Então lá, um erro muito comum é tratar a África como um país de negros pobres que cultuam uma diversidade de deuses. A África é um continente e nossas matrizes africanas vêm de diferentes povos desse território.
Então, gente, por que eu insisto nisso? Porque eu vejo adultos já formados, pessoas importantes, cometendo um erro gravíssimo, que é tratar a África como se ela fosse um país, e cometendo outro erro gravíssimo, que é pegar todos os povos africanos e colocarem todos no mesmo sacola e falar, é isso aqui, a África, acabou, é isso aqui que você está vendo. Né? Não quero que vocês reproduzam essas coisas, porque elas vêm aí de uma máxima popular que eu não sei de onde surgiu. A África é um continente com uma cultura riquíssima, tá bom? Não é um continente só de negros, como as pessoas pensam por aí. Então vamos lá. Homens, mulheres, crianças e até reis atravessaram o Oceano Atlântico obrigados, em péssimas condições, nos chamados navios negreiros. Muitos não sobreviveram à travessia. Então a gente tem aí essa imagem, essa obra do navio negreiro, representando as condições em as quais eles eram transferidos para o Brasil, né? Eles eram transportados para o Brasil. E nessas condições, que é uma imagem triste, gente. Olha, um em cima do outro, pessoas doentes junto com pessoas saudáveis, sem roupas para se protegerem, passando frio, passando fome, sendo vulnerável a doenças. Se vocês não tinham uma noção agora que a gente fala da Covid-19, que a gente tem que manter uma distância, é um vírus que a gente nem vê, a pessoa tem uns sintomas que a gente talvez nem consideraria grave, mas que podem se tornar gravíssimos. Mas a gente, nessas condições, ainda tem gente que tem dificuldade de entender isso. Agora imagina o que seria viver, o que seria ser transportado dentro de um navio negreiro, com pessoas doentes, com feridas expostas, coisas visíveis, né? E vírus também juntos, todos nessa mesma condição. Então, muita gente morreu. Muita gente morreu nessa travessia. Aconteceu muita coisa ruim, infelizmente. E essa é parte da nossa história, nós não podemos fechar os olhos para ela. E nessa travessia morreu muita gente e muitas culturas foram se misturando também nos navios negreiros. Histórias, iam crianças, mães, então elas tinham que entreter seus filhos, então tem contos africanos que foram passados dentro do navio negreiro, práticas, entre outras coisas. É uma cultura riquíssima. Infelizmente, é dolorido hoje a gente saber que tem essa parte da nossa história, mas se fechar os olhos para ela, fingir que não existiu, é pior ainda. A gente precisa ter essa consciência para não reproduzir comportamentos ignorantes. Ignorantes são pessoas que não conhecem alguma coisa. Então, é importante a gente atentar a isso. Mas vamos lá, ainda falando dos povos que vieram. A gente falou dos bantus, dos sudaneses, dos muçulmanos, e a gente viu um pouquinho da cultura deles, né? A gente viu que os bantus, por exemplo, os sudaneses, eles tinham esculturas, uma manifestação artística com imagens de bronze, máscaras de madeira, objetos de ritual voltados para culto, objetos com valores de fé. E os muçulmanos, eles não são idólatras, né? Então, eles não têm essa produção artística. Eles têm a produção escrita, eles dão muito mais valor para a palavra. E aí, eu coloquei que, assim como a cultura indígena, a cultura africana é muito rica. E aí, então, vamos passar um olhar agora, o que a gente lembra, o que a gente lembra não, o que a gente consegue identificar na nossa cultura que tem a origem africana. Então, lembra que eu separei essas palavras? Angu, Cafuné, Dengo, Exu, Fubá, Iemanjá, Jongo, Miçanga, Molambo, Quitute. Então, a gente tem essas coisas que são da nossa matriz africana, né? Da nossa ancestralidade africana. Eu quero ressaltar ali o jongo. O jongo é uma música, é o mesmo que samba, mas não é o mesmo que samba. O jongo é um tipo de música também, que lembra o samba, mas ela é feita de diálogos. Então, tinha um
ela parece mais, eu diria que ela parece mais com a capoeira. Tem um que fala e o grupo repete, isso cantando. E assim, eles conseguiam passar informações um para o outro na época da escravidão, por exemplo, enquanto davam direções um para o outro, onde as coisas estavam escondidas, ou onde, como eles poderiam escapar, por exemplo. Ah, lá no pôr do sol tem um rio muito bonito, aí todo mundo cantava isso. E era uma maneira de se comunicar. O Djongo trazia histórias também de ancestrais, de pessoas que foram importantes para a comunidade e tudo mais. E desses ritmos do Djongo, sim, ele vai se desdobrar e ele vai se transformar em um samba, e o samba também vai se desdobrar. E aí a gente lembra também das que algumas práticas de cultura africana eram proibidas, porque elas eram associadas aos escravos. Então, uma roda de samba, você poderia ser preso só numa roda de samba, alguns anos atrás. Por fazer capoeira, você poderia também ser preso. Quanto preconceito, quanto rancor que guardávamos em nossos corações, né? E também, ó, a quitute é uma comida fina, uma iguaria delicada. Quando a gente vai numa festa, a gente fala, não, quitute. Botar uma coxinha, é um quitute. Isso aí vem ali da cultura africana. E a minha palavra preferida, eu acho que é cafuné. Eu amo um cafuné. Entre tantas influências africanas relevantes na arte e na cultura brasileira, é notória sua presença na música. Então, aí eu coloquei os instrumentos de origem africana que são utilizados até hoje na música brasileira. Até hoje, uma roda de samba qualquer que você vá, ou até mesmo as pessoas jogando capoeira, ou na MPB, ou até na música sertaneja esses dias. Eu não gosto de sertanejo, mas esses dias eu estava assistindo um vídeo de um sertanejo e tinha uma percussionista usando atabaques, usando pandeiro, usando cachixi. Todos esses instrumentos são de origem africana e eles se desdobram também, são multiuso dentro do universo da música. Berimbau, afuxé, esses instrumentos geralmente são artesanais, né, na sua origem, ainda se fazem instrumentos originais, não, orgânicos, né, artesanais, usando madeira, usando cabaças, usando sementes, palhas, peles de bicho e outras coisas. Então, nem todos precisam ser industrializados. Temos os industrializados, é claro, para os nossos profissionais e tal, mas não é difícil também encontrar aqui no nosso Brasilzinho, pequenininho que é. Aqui em São Paulo, por exemplo, você pode encontrar vários desses instrumentos feitos de maneira artesanal também. E eles são super utilizados ainda nos dias de hoje, quando a gente trata de música. E aí a gente vai falar de tropicalismo. O tropicalismo aconteceu na década de 1960, foi inspirado nas correntes de vanguarda e na cultura pop internacional e brasileira. Que corrente de vanguarda, gente? Aquilo que está vindo, está emergindo na sociedade. Foi uma forma de expressão diante da ditadura militar e teve a música como seu maior veículo de transmissão da ideia. Então, os tropicalistas, eles tinham também artistas plásticos, performáticos, dançarinos, mas o que chamava a atenção, o maior jeito deles propagarem a ideia tropicalista foi por meio da música. Por isso essa imagem aí com tantos artistas. Quantos desses aí você conhece, hein? E tem Caetano ali, ó, Caetano com cabelinho duvidoso, mas tropicalistas. Então, essa ideia do tropicalismo, ela tomou grandes proporções com a música. E a música ia para onde? A música tocava no rádio, alcança muitas pessoas. A música tocava na televisão, eles tinha muito festival de música nessa época, no final da década de 60, década de 70, tinha muitos festivais de música brasileira. E era onde os tropicalistas iam e expressavam suas ideias por meio da música, e isso atingia uma quantidade enorme de gente, muito maior do que, por exemplo, um quadro, que você precisava andar até ele para ver o quadro, né? Então, a música foi esse aí, o veículo de transmissão da ideia tropicalista. E qual que era a ideia tropicalista mesmo, vocês lembram?
Tropicais, tropicalistas, antropófagos, tudo absorvem, tudo transformam em arte ou não. São brasileiros. Poética, né? Essa frase, hein? Ó, gostei da interpretação que eu dei. Então, os tropicalistas, eles misturavam tudo. Misturavam o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos com o que estava acontecendo aqui no Brasil. Eles pegaram um instrumento, por exemplo, a guitarra elétrica, que não é um instrumento brasileiro, pegaram lá do América do Norte e vieram trazer aqui para o Brasil, para a nossa música, para a nossa sonoridade. Começaram a misturar os estilos, pegaram o estilo de jazz, por exemplo, que é uma sonoridade que não é brasileira também, trouxeram para cá, misturaram com samba, criaram a bossa nova. Tudo bem que os caras da bossa nova tinham meio que um rancinho dos tropicalistas, eles achavam que a música dos tropicalistas era muito popular. Então, os tropicalistas misturavam tudo. Eu vou misturar, sim, elementos da música clássica com elementos do samba, com elementos do rock, porque eu quero, porque eu posso e porque eu sou brasileira. Então, por que a gente fala de matrizes indígenas, matrizes africanas e tropicalismo logo em seguida? Estamos falando de lá do início, matrizes, lá do início. E aí, do nada, a gente passa para 1970. O que está acontecendo? Queremos enfatizar que a nossa cultura brasileira é uma mistura de culturas. Nós não temos aqui uma dinastia, um sangue real ou algo que passou de geração para geração intacto e é uma tradição conservadíssima numa bola de cristal. Não. As nossas tradições, as nossas manifestações artísticas são resultado da mistura de vários povos. Então, é algo que a gente tem que tomar conhecimento também para não cair naquela de repetir uma frase que não tem a ver com a realidade ou ter preconceito com qualquer coisa. Gente, sobre preconceito, é muito importante a gente saber que algumas coisas a gente vai gostar, outras a gente não vai gostar. O importante é você conhecer todas elas. Depois que você conhecer todas elas, aí você tira a sua ideia. Aí a gente falou da Tropicália, do Hélio de Sica, que fez uma favela dentro de um museu, né? Tentou representar a favela dentro de um museu. A gente falou da Eros Volúzia. A Eros Volúzia uniu o balé clássico aos movimentos das danças africanas e indígenas. E ela criou uma nova estética na dança nacional. Ela dançou de um jeito que ninguém nunca tinha visto. Por isso ela ficou tão famosa. Por isso ela foi tão aclamada. E a nossa querida Carmen Miranda se inspirou nos movimentos de Eros Volúzia, mas ela também tinha a sua própria manifestação artística, ela era uma cantora, e ela consagrou como símbolos brasileiros, símbolos de brasilidade, turbantes, flores, os balangandãs, que são o quê? Fazem parte das joias de crioula. As joias de crioula eram as joias usadas para ostentar, e somente as crioulas podiam usar, como a gente viu no questionário do começo. Então, inspirado nessas joias de crioula, Carmen Miranda fez as delas, colocou a música brasileira aí em cena internacionalmente. Então, pessoal, o resumo de tudo isso que eu gostaria que vocês saíssem desse período aqui que a gente aprendeu é que a nossa cultura ela é toda misturada. E aí fica um exercício para você fazer na sua cabeça. A arte que você tem contato hoje em dia, ela é a mistura de alguma cultura? Ou ela é aquela coisa original, pura, genuína, única no universo? Hoje em dia, eu acho que está tudo bem misturado. E você? O que você acha? Vamos terminar essa aula com as recomendações para uma boa avaliação. Leia muito bem as perguntas e as respostas com calma. Você tem tempo, você tem uma semana para poder fazer toda a avaliação, ok? E eu fiz essa avaliação para você ir muito bem nela. Eu quero que você arrase. Eu não fiz ela para você se matar de estudar, não sei o que. Eu fiz ela com aquilo que interessa aprender. Então, se você aprendeu o que interessa, você vai conseguir fazer essa avaliação numa boa. Responda quantas vezes você quiser, eu vou considerar a sua maior nota, ok? O link para a avaliação, que também vai valer como questionário de frequência, está na sala virtual. E eu espero que vocês tenham uma boa avaliação, que vocês façam tudo com calma. E eu estou morrendo de saudade, não me canso de dizer. E é verdade, viu, gente? É verdade verdadeira. E espero que vocês estejam bem. É isso, acho que eu falei rápido demais, né?
Beijinho. Tchau, tchau.